E aí, quem já ouviu falar de Pablo Marçal? Eu tenho rolado pela internet nos últimos dias e esse nome tem aparecido com uma certa frequência nos tico-teco e rios da vida, principalmente por conta da forma como ele trata as pessoas que estão com eles nas suas palestras e tudo mais. A última notícia que eu tive dele é ao longo de um seminário ou curso que ele estava ministrando lá, onde ele não deixa uma pessoa fazer uma pergunta, ele distrata a moça e acaba por não responder o que ela queria saber. E eu cheguei aqui em Barueri tem uns 15 dias. Conta direto assim, como? Tá. É porque eu sou maquiadora e... Não, Então fala como? É porque eu tenho que explicar. Não, você não tem, deixa eu explicar. Quando você fala que tem, alguém tá te obrigando, eu só te pedi o como. É porque eu vou falar do meu downsize. Não precisa, só fala assim, como fazer tal coisa já que a empresa diminuiu de tamanho. Eu tô vendo a procura... Você não vai falar se você não começar com como. Isso aqui já é parte eu não sou prolixa, pode ficar tranquila. Como? Vamos lá comigo. Quer dizer, eu fiquei com tanta raiva que eu nem sei se a pessoa chegou a perguntar alguma coisa de verdade pro cara. Mas antes disso, o caso mais famoso dele, eu acho, foi quando ele levou 32 pessoas até o Pico dos Marins, na cidade de Piquete, que aliás é a cidade natal da Dona Maricota, cobrou R$3.000 de cada um e quase matou todo mundo. Vocês lembram disso? Em entrevista ele disse que prefere que você sofra a dor do desconforto. Parece que foi exatamente isso que aconteceu. Foi tão desconfortável que o rapaz teve que ser socorrido pelo corpo de bombeiros. Enfim, não é sobre o Pablo Marçal exatamente que eu quero falar aqui com vocês no nosso vídeo de hoje, mas sim sobre pessoas como ele, que usam a espiritualidade para fazer seus negócios de coach. Veja bem, eu estou especificando o público para um nicho restrito, mas que atrai muita gente, o coach religioso. Dado que o Pablo Marçal também é um religioso ferrenho, costumeiramente chamado de coach messiânico. Não estou falando da carreira de coach, eu não estou falando do Pablo Marçal, só usei ele como exemplo para introduzir o assunto que eu quero trazer hoje aqui para vocês. Qual é desse lance de coach de espiritualidade e o que a magia pode nos ensinar a partir disso? Bom, seja muito bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde. Meu nome é Nildo Denani, sou magro hermetista especializado em educação mágica, pós-graduado em neuropsicologia e quero convidar você a conversar um pouquinho mais sobre as artes mágicas. Era uma vez um mundo onde a psicologia ainda engatinhava de certa forma. Nessa época, estudantes da mente começavam a perceber um nicho em crescimento, que era o de fazer pessoas melhores, mas... como estamos falando de uma sociedade capitalista, pessoas melhores era geralmente significado para pessoas que ganham mais ou que fazem melhor seu trabalho. Na década de 30 até a década de 50, então, surgem destacados da área da psicologia os primeiros profissionais de psicologia organizacional, que orientavam e acompanhavam executivos, treinavam vendedores através do que vem a ser conhecido mais tarde como coach de vendas. Nas décadas de 1960 a 1970, então, com uma leve guinada da psicologia para a área de crescimento humano, iniciam-se também os trabalhos de programas de liderança focados no desenvolvimento profissional de uma pessoa, uma vertente ainda muito ligada à psicologia. Com o passar dos anos, o coaching foi tomando novas formas e os profissionais começaram a ver a possibilidade de trabalhar o desenvolvimento humano em aspectos mais amplos, o que fez surgir coach para saúde, coach de vida, coach físico, coach financeiro. E foi só durante as décadas de 1990 e 2000 que o coach chega ao Brasil e ganha o jeitinho brasileiro, pelo menos é o que está dizendo no site do IPOG, que oferece cursos de pós-graduação em coach. Esse jeitinho brasileiro, aliado à questão de estarmos em um país com sérias dificuldades sociais, fez com que a gente extrapolasse a situação do coach ligado à psicologia para uma situação onde o coach nega a psicologia e acaba usando quesitos religiosos e esotéricos na parada aí. Não é raro a gente ver anúncio de coach de reprogramação de DNA, coach quântico e, no caso do Marçal, o coach messiânico. Como vocês já sabem, eu venho dizendo a vocês há algum tempo, religião acontece onde há ignorância. Então, para vender o coach com essa forte influência religiosa, é preciso que a gente negue a ciência, no caso a psicologia, para podermos ver e ser convincentes o suficiente para falarmos qualquer coisa em qualquer caso. Foi exatamente isso que aconteceu aqui no Brasil, que está cada vez mais forte, porque estamos cada vez mais ignorantes. Somos um país onde há uma enorme desigualdade social, uma enorme disparidade de oportunidade de aprendizado, e isso faz com que nos refugiemos com bastante frequência na fé. Como a fé só existe onde há a ignorância cria necessidade, nós tendemos a procurar quem nos supra essa necessidade.
o que faz com que a gente se torne ovelhas em um rebanho que é liderado geralmente por quem domina alguma arte discursiva e tem uma fala que combina com o que a gente já tem dentro da gente. O que eu quero dizer aqui é que o principal perigo desse tipo de situação não é você perder dinheiro em cursos e palestras, mas sim o de solidificar uma questão que você já tem dentro de você, fazendo com que você olhe para a vida de uma forma cada vez mais sua, mais particular, enraizada em preconceitos e situações de crença que não vão te tirar de algum lugar e colocar em outro. Por isso, quem geralmente participa de uma religião só tem solidificado uma situação, um caráter que já possui. Se você é um empreendedor e está acostumado a lidar com o mercado, com suas subidas, suas descidas, você vai continuar lidando com o mercado, com suas subidas e suas descidas, e a religião vai falar com você nesses termos. Então, temos o dia do empreendedor, o anel dos empreendedores, nas religiões. Essas pessoas tendem a continuar o seu crescimento, não por conta de algum benefício religioso, espiritual ou qualquer coisa assim, mas porque ele já fazia o que ele fazia, e a religiosidade, a espiritualidade, meio que vai falar, continua aí, filhão, vai nessa. Agora, se você não está nesse meio, a religiosidade e a espiritualidade também vai falar, continua aí, filhão, vai nessa. E você vai continuar trabalhando com a carteira assinada, sendo assaltado pelo governo e pelo patrão, sem dizer um A para isso enquanto reza por uma vida melhor. Porque é isso que você já faz, né? Então, bom, tudo isso para te dizer uma coisa muito importante aqui. Não é a ferramenta que é ruim, é o operário. Não é o martelo que mata uma pessoa esmagando o crânio dela. Foi quem portava o martelo que fez isso. Entende? Essa é a primeira coisa que eu quero trazer para vocês nesse vídeo. Como temos pouca educação e informações superficiais demais, a gente tende a tomar o todo pelas partes, quando não deveríamos fazer isso. Existem bons marceneiros que vão usar o martelo de forma ímpar e criar mobílias, por exemplo, de forma exemplar, maravilhosas. Mas existem marceneiros que não fazem ideia de como fazer uso do martelo e, por conta disso, criam mobílias que são potencialmente perigosas, fatais para a gente. A culpa não é do martelo, nem da marcenaria, é do operário, do operador, do marceneiro. A culpa não é da ferramenta de coaching ou da psicologia, a culpa é do coach, entende? E tome muito cuidado ao cair na armadilha de falar que, então tal pessoa não é coach. Porque essa falácia, que chama do escocês verdadeiro, não traz nenhum benefício para a conversa. A pessoa é coach sim, só que é um mau coach, como existem maus magos, existem maus médicos, existem pedreiros ruins e tudo mais. Quem costuma usar muito essa falácia é sempre o religioso. Sempre que um outro religioso faz merda, eles falam, mas essa não é, e coloque aqui a sua religião de verdade, não é? Quer dizer, só você sabe o que é a sua religião de verdade, né? Só você é um bom representante dela, né? Então, mas e a espiritualidade nesse assunto aí? Bom, eu trouxe isso por um motivo muito simples, tá? Toda vez que eu faço alguma iniciativa para tentar ajudar a galera a dar uma guinada na vida, alguém em algum momento me coloca o termo coach de espiritualidade na conversa como uma tentativa de desmerecer o que eu estou fazendo. Por exemplo, há algumas semanas eu fiz um evento sobre um sisteminha que eu criei baseado em Cabala, que eu chamei de Cabala Prática, né? O sistema é basicamente uma forma de você ver a árvore da vida como um mapa mental para conseguir se compreender como pessoa. Se compreendendo como pessoa, você acaba por encontrar sua verdadeira vontade. E, encontrando sua verdadeira vontade, você consegue trilhar seu caminho. Era algo bem simples, bem visual, bem intuitivo, só para te ajudar nesse meio nocivo que a gente vive hoje, conhecido como sociedade. Não tinha pretensões de te fazer milionário, nem de te tornar um cabalista. É um sistema bem prático, feito de uma forma bem prática, que não prometia nem sua felicidade, só prometia um caminho para você se conhecer. Pronto, coach de espiritualidade. Eu nem falei de espiritualidade, como vocês pelo menos entendem espiritualidade, no sentido de existência de espíritos e vida espiritual. Um monte de gente que não entendia o que estava rolando, nem sobre a Cabala em si, nem sobre o sistema da Cabala Prática, não me perguntou o que estava rolando, não viu o que estava rolando, chegou a essa conclusão a partir da orelha e começou a tentar me bater pela conclusão que tinham chegado sem saber nada do que estavam falando. Como o mago deveria, ao meu ver, dado que todo mago é livre e faz do jeito que quiser, levar essa questão em particular, uma questão desse tipo em particular. Entendendo a ferramenta, vendo como ela funciona, separando o que a ferramenta promete, porque isso é posto por estudos e tudo mais. Não fica no quesito da fé, como faz uma religião, e ver como uma determinada pessoa aplica a ferramenta. Dentro dessa percepção, você conseguiria falar sobre um ato em específico que tornaria a sua perspectiva muito mais apurada sobre o assunto. É esse tipo de separação dos pontos pertinentes que eu faço para conseguir dizer, por exemplo, que eu odeio religião, mas que a Umbanda funciona.
Independentemente, inclusive, da existência de espíritos ou não, porque vocês sabem que eu não acredito em espíritos. A religião, como todo um paradigma, é um atraso de vida, né? A religião como um todo, dado que ela se impõe através da ignorância e, portanto, do medo. A religião precisa te manter cego para tornar o seu guia pelo caminho da vida. Em vez de tirar a sua venda, ela coloca vendas cada vez mais fortes. Entretanto, é inegável que o trabalho de terreiro, por exemplo, causa mudanças a você e que essas mudanças, por um tempo, podem te fazer bem. Se você está deprimido por conta de um luto, por exemplo, a esperança da vida após-morte pode ser um bálsamo para você. Se você está engatilhado porque a sua vida é uma droga, muitas vezes colocar esse motivo, né, essa vida ser uma droga, em outra coisa, como um obsessor, por exemplo, um verdugo, um demônio, ou um trabalho feito por alguém, pode te ajudar a ter forças para sair daí, te dando a impressão de que a culpa não é sua. Nada disso precisa, entretanto, da existência de espíritos para acontecer. Tudo isso é gatilho mental, rotina de processamento do seu cérebro e a forma, o todo é mente, o universo é mental, de ver a vida. Agora, qual a importância de se trazer tudo isso para você e o que isso tem a ver com magia propriamente dita? É simples. As pessoas em geral não conseguem ver a diferença entre joio e trigo porque elas não sabem que existe joio. Isso é falta de conhecimento e colocar tudo em um só balaio é característica de quem tem pouca informação. O problema disso é que, da mesma forma que temos a mania de colocar tudo em um mesmo balaio no quesito interpretação dos dados, fazemos isso com resolução de problemas. Ou seja, se nós pegamos uma situação complexa com mais de um resultado para uma determinada informação, digamos, meu avô tinha falecido e dias depois minha avó começou a sentir uma mão passando a mão em seu rosto antes de dormir e ela sentia a presença no quarto e vemos uma possibilidade única de resposta, é o espírito do meu avô? A gente deixa de lado todas as outras possibilidades, como por exemplo, nesse caso específico, uma alucinação hipnagógica, quando aparece em nossas frentes um problema a resolver, não consigo fazer algo porque eu não tenho dinheiro, a gente também só consegue ver uma resposta, tipo, preciso de um dinheiro, o que nos deixa sem opção, entende? Aliás, falando em mais opções, e também falando em dinheiro, no dia 9 de dezembro eu vou fazer um evento aqui na NET exatamente sobre isso. O evento chama Viver de Magia. É só R$ 9,90, mas lá dentro nós vamos conversar sobre coisas como cada sistema se alinha com diferentes caminhos espirituais e práticas, desmistificando a magia, separando realidade de ficção, encontrando sua voz única dentro da prática mágica, como especializar-se em áreas específicas da magia para atender às necessidades do mercado, tudo isso e muito mais, visando te dar uma outra forma de encontrar sua verdadeira vontade e alcançá-la, porque se dinheiro é um problema para você fazer isso, a gente vai te ajudar te dando algumas outras possibilidades, beleza? Mas isso eu falo lá no evento, então clica aqui embaixo ou no card que está aparecendo aqui e bora! A magia é uma cadeira de conhecimento e, como tal, tem função de te dar exatamente isso, opções para um determinado problema. Se você ainda não conseguiu compreender como isso pode ser libertador, então eu ouso dizer que você simplesmente não está pronto para ser livre. Talvez por isso se sinta mais à vontade em fazer parte de alguma religião. Você duvida? Então preste atenção no caso No caso de você ser um religioso praticante, como o seu dirigente, seja qual religião for, faz com você. Ele te dá caminhos ou ele te impõe caminhos? Ele deixa você ser livre ou ele diz que se você fizer algo diferente do que ele manda, você vai acabar com a sua vida? Ele te ajuda a ter a mente aberta ou ele fala que se você pensar diferente da tradição, você está errado? Eu vou te dizer uma coisa, você tem que ser livre, até para se escravizar. Isso quer dizer que não acho a princípio errado você ser religioso. Eu acho infantil essa postura. Assim como Freud defendia que a religião é um retorno ao estado de criança que o adulto acaba fazendo. Mas ainda assim, você é livre e tem esse direito. Eu só acho errado você fazer isso porque estão te impondo uma forma de pensar em vez de te deixar livre para escolher se escravizar. Tipo, eu acho coerente você se tornar religioso depois de ser ateu. Acho uma escolha válida. E isso porque nós nascemos religiosos aqui no Brasil. A gente é imposto a essa ideia desde criança. Então, se você passou por um tempo de ateísmo, pelo menos você chegou a ver a coisa de uma outra forma, de uma forma diferente e aceitar que existem outras formas. Então, decidiu, por vontade própria, retornar ao processo religioso. Isso é o que eu chamo de se escravizar por vontade, ou ainda ser livre até para ser escravo. Caso contrário, você é só uma vítima da sociedade que te impôs logo que você nasceu isso. E agora, na vida adulta, você não tem forças nem intelecto para ir para o outro lado. Evidência disso é que a imensa maioria dos cristãos no Brasil não chegam nem a ler a Bíblia, que é o livro base do cristianismo. Bom,
Se bem que tem tanta gente que se coloca hermetista também, nunca leu o Corpus Hermético, né? Não tá na conta essa galera. No fim das contas, o coach religioso ou coach mágico não é essencialmente uma coisa ruim, assim como qualquer outro tipo de coach, exceto o coach quântico. Claro, aí não tenho o que defender. Ruim é como as coisas que se descortinam aqui no Brasil, onde o coach religioso, como o próprio Pablo Marçal, é só alguém que não teve forças para se tornar pastor e agora coloca a vida das pessoas em risco porque ele é religioso e religioso é ignorante, né? Então, se você quer me chamar de coach mágico, de coach místico, de coach sei lá o quê, tá tudo bem. Eu não gostaria pelo mesmo motivo que eu não gosto de ser chamado de umbandista nos dias de hoje. Embora eu tenha sido umbandista no passado, o que eu faço hoje não tem nada a ver com isso e eu não quero vestir um manto que já não me cabe mais. Eu já fui maçom, mas não deixo as pessoas me chamarem de irmão nos dias de hoje, porque não sou mais maçom. E vestir o avental do lado de fora não está certo. Da mesma forma, eu não deixo me chamarem de caote, pois embora eu use muito do conhecimento da magia do caos, eu não estudei o suficiente para envergar o manto de caote. Também não gosto de ser chamado de coach, porque quando se leva a profissão a sério, veremos que eu não tenho nenhum conhecimento sobre isso. Logo, não seria justo usar o termo para profissionais que levam isso a sério. Agora, se levar o conhecimento a você para que você esteja armado o suficiente para poder descobrir e levar sua verdadeira vontade à tona, tornar suas pretensões realidades por meio da magia, colocando o mérito todo da conquista em você e não em algo sobrenatural, é algo que vocês não suportam ouvir, tá tudo bem também. Nem todo mundo estava pronto para usar o computador quando ele foi inventado. Faz parte. Se você não está pronto para ouvir, que para se tornar um bom mago, por exemplo, você precisa voltar para a escola, que se você tem uma doença, deve procurar um médico antes de procurar um místico, se tem depressão, deve ir a um psicólogo ou um psiquiatra, não a um mago. Se você não está pronto para ouvir que a homeopatia não tem comprovação científica, assim como a acupuntura ou a mesa radiônica, tá tudo bem, a vida é sua, faz o que você quiser dela, inclusive falar mal de mim. Mas independentemente dessa sua liberdade, que eu prezo muito, e da minha vontade de que você se torne alguém com mais conhecimento para ter mais liberdade, eu espero que você seja uma pessoa melhor do que você foi ontem, que tenha uma boa vida. Tchau.